Finalmente, nós vamos conversar sobre a nossa matriz de habilidades da avaliação. Nossas avaliações estavam previstas para os dias, algumas turmas já estavam previstas, conseguiram estar no calendário, algumas turmas já estavam previstas para a gente dia 7. Não foi possível por conta da logística de entrega dessas provas, então foi dilatado para o dia 11 ou 12. Nós recebemos a informação já hoje, sexta-feira, que a empresa contratou uma outra empresa para fazer a distribuição desse material. E essa empresa tem um cronograma. Então, já antevendo o risco de que os pacotes de provas não cheguem dias 11 e 12, nós estamos recombinando, nós vamos mandar para vocês, professores, uma sequência didática dos dias extra, uma sequência didática como as oficinas de reforço para a segunda e terça, caso esse pacote de provas não chegue, e a gente tenha certeza mesmo de que essa prova fique na data certa, numa data mesmo. Toda a logística de aplicação das provas, nós iremos fazer um encontro com os coordenadores na segunda para combinar a aplicação das provas. É um momento muito importante, professores, da aplicação das provas, porque é uma hora do encontro, do seu encontro com a aprendizagem dos seus alunos. A prova ela é para o professor, não um instrumento que classifica os alunos em burros e sabidos, em aptos e não aptos, em bons e ruins. Não é para isso que serve uma avaliação, para aprovar e reprovar. É para mostrar ao professor até onde ele, professor, está conseguindo ir, até onde os alunos estão conseguindo acompanhar. O que a gente faz com uma prova, depois dessa prova aplicada, é o que importa. Diante do resultado de uma turma minha, eu vou ter quantos por cento dos meus alunos que estão com nota inferior a 7. Dependendo dessa quantidade de alunos que eu tenho na minha turma com nota inferior a 7, eu vou reprogramar minhas aulas para que alcance o sucesso da turma. Então, nós teremos todo um protocolo para a aplicação dessa prova. Quem aplica não é a prova, é o professor. A gente faz uma troca de professor no dia da aplicação da prova. Quem corrige não é o professor, é o coordenador. Mas todo esse sistema de aplicação, seu coordenador vai tratar com você em um outro momento. Hoje nós temos que tratar aqui sobre o que vai estar na prova. Nas nossas sequências didáticas, ao todo, quando a gente filtra tudo, nós temos 20 descritores para os alunos, que os alunos têm que ter consolidado até a lição 12, até a letra G. Esses 20 descritores são aquilo que... Um descritor é aquilo que o aluno precisa saber, que o aluno ter aprendido. Isso é o que nós chamamos de descritor. E cada questão da prova a gente chama de item. Dos 20, nós não íamos fazer uma prova de 20 questões, então nós fizemos uma prova só de 10. Nós tiramos os 10 mais importantes e trouxemos aqui para vocês. O que vai aparecer na prova? Eu vou dar alguns exemplos. Esse item 1, ele diz para você que o seu aluno deve apontar a letra inicial do nome de um item ilustrado. Então, isso é o que o aluno tem que saber, apontar a letra inicial do nome de um item ilustrado. Então, vai haver uma questão, a primeira questão vai medir isso, se os seus alunos conseguem apontar a letra inicial de um nome de um item ilustrado. Vem o desenho de uma figura, quer dizer, o desenho de um animal, o desenho de uma fruta, de um objeto, enfim. E aí vai perguntar lá ao seu aluno com que letra começa aquele nome. É claro que só pode ser as letras A, E, I, O, U, ou então B, C, D, F, G, que são as estudadas. Já o descritor 2 vai perguntar o que nós queremos saber. Se o seu aluno identifica o número de sílabas de uma palavra. Então, nós vamos trazer uma questão em que haverá lá um desenho, por exemplo, de um sabonete. E aí pergunta ao seu aluno, pergunta lá na prova, quantas sílabas há no nome do item ilustrado? Ele não precisará ler o nome sabonete, até porque o nome não vai estar lá. Ele vai precisar apenas saber pronunciar sabonete e marcar a opção. Sabonete tem 4 sílabas. Ele pronuncia e marca, porque todas as provas são de marcar. Quer dizer, todas as questões. Todas as questões têm 4 opções, então ele sempre vai escolher uma opção e marcar, fazer um X, pintar lá os parênteses, o quadrinho onde tem lá a resposta correta. O descritor 3 pergunta se o seu aluno já consolidou essa habilidade de relacionar um objeto ao respectivo nome. Então vem lá a questão 3, vai medir se o seu aluno consolidou esse descritor. A questão 3 vai perguntar. Por exemplo, vem a imagem de uma cueca, por exemplo, vem a imagem de uma goiaba, por exemplo, não sei qual é a coisa que vem. Na verdade, eu até sei, mas não convém dizer.
E aí o seu aluno vai lá olhar para aquela figura e vai procurar entre as 4 opções qual é o nome da figura. Lembrando que só virão coisas cujo nome se escreva com as letras até o G. O descritor 4 vai perguntar, lê uma palavra com encontro de vogais. Então, a questão 4 vai medir se o seu aluno consolidou esse descritor. Ele estudou os encontros de vogais na lição 7. Então, vai haver lá uma questão com 4 opções e uma dessas opções é para ele ler uma palavra que possua encontro de vogais. Por exemplo, poderia ser a palavra bacia, porque a bacia tem o encontro do ia. Poderia ser a palavra cueca, porque tem o encontro do U e do E. Então, é uma palavra para ele ler essa palavra, marcar qual é essa palavra. O descritor 5 diz, reconhece as diferentes direções da escrita em uma lista. Em uma lista se lê de cima para baixo, não é? Então, a questão 5 vai medir se o seu aluno consolidou esse descritor. A questão 5 é uma lista. A lista vai haver algumas palavras e vai perguntar que o aluno identifique qual é a primeira, ou então qual é a quinta, ou qual é a quarta, ou qual é a terceira, ou qual é a segunda, para saber se o aluno sabe contar. Como é que a gente lê uma lista? Também as palavras que o aluno vai escolher para marcar a correta são apenas palavras com letras que ele já estudou. O descritor 7 diz o seguinte, identifica a quantidade de palavras em um nome. Os alunos estudaram carteira de identidade, CPF, carteira de motorista, carteira de trabalho, certidão de nascimento, estudaram vários textos. E eles viram o nome completo lá das pessoas. Então vai vir um desses textos com o nome completo para ele contar quantas palavras tem no nome na questão 6. Se o nome, por exemplo, tem 6 palavras, se o nome tem 2 palavras, se o nome tem 1 palavra. E aí, se você está ensinando bem os seus alunos, eles vão entender que o de, por exemplo, Ana de Souza, que o de, se estiver dentro de um nome ou de uma frase, ele é uma palavra. Do mesmo jeito do A, do E, para ele contar quantas palavras tem no nome de uma pessoa. Já o descritor 7 e 8, eles são muito parecidos. O descritor 7, ele vai medir se o seu aluno consolidou palavras em que a letra E não tem som de E. E o descritor 8, palavras em que a letra O não tem som de O. Por exemplo, os seus alunos estão estudando que em palavras como bebê, o E não tem som de E. Em palavras como bebe, o bi é bebe, é um B com E e um B com E, mas o primeiro E tem som de E. Mas o segundo E não tem som de E, tem som de I. Então, na questão 7, para medir o descritor 7, se o aluno consolidou, vai haver uma lista de palavras em que os alunos vão achar entre elas qual é a palavra que, quando ele lê, o E não tem som de I. A mesma coisa é o descritor 8, vai estar na questão 8. Só que ao invés de ser a letra E, é a letra O. Vai haver lá uma lista de palavras em que os alunos vão identificar qual é a palavra que tem ali, em que quando a gente lê, o O não tem som de O. Isso está sempre na última página do livro de vocês. A gente tem feito essas reflexões com os alunos, não é? Uma sequência didática. O descritor 9 pergunta se o aluno identifica sílabas semelhantes em palavras diferentes. Por exemplo, vai vir lá uma palavra, 2 figuras, ou 3, e todas elas vão ter uma sílaba em comum, por exemplo. Ou em todas elas vai ter o bó, ou o cá, ou o cé, ou o fá, ou o gá. E ele vai precisar identificar quais são. Vai ter qual é a opção que tem lá, dizendo que aquelas palavras têm a mesma sílaba. Já o último é um bilhete, o descritor 10. A gente vai ter a questão 10 para verificar se os alunos consolidaram o bilhete. E nós teremos lá uma opção em que o aluno vai ter que localizar o destinatário, ou seja, a pessoa que recebe, ou o remetente, ou seja, a pessoa que envia o bilhete. São apenas 10 questões, mas lembrando que nós trabalhamos durante o mês 20 descritores com os alunos, mas nós só vamos pedir 10. Essas 10 questões, cada um avalia um ponto, e o nosso desejo, nosso sonho é que o maior número possível de alunos nossos tire 7, que a nossa média é 7. Todos os nossos alunos que tirarem nota inferior a 7, nós iremos fazer um reforço, uma revisão, uma recuperação rápida, para que a gente mantenha os nossos alunos todos nesse alto grau de aprendizagem. Tá bom? Obrigado.
Boa noite.